Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Muito boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Eu sou Fernanda Custódio e já vou trazer os principais destaques dessa edição. Quando a gente fala de tempo, a gente ainda inicia a semana de olho na onda de calor lá no Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina, segundo alerta do IMET também para esse início de semana. E além disso, chuvas intensas ainda na região centro-oeste e no norte do Brasil. Claro que daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações, porque inclusive tem chuva chegando ao estado gaúcho. No mercado, o que a gente olha? A gente começa a semana, então, já falando de soja, porque o mercado está trabalhando próximo da estabilidade lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. Isso porque os investidores já estão se preparando para relatório de oferta e demanda do USDA, que chega amanhã. E um outro destaque aqui para a gente ficar de olho é uma nova disparada dos preços do café lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Nova York. Nesse instante, o vencimento março subindo mais de 3% e se aproximando daquele patamar que Bruno Labs já tinha comentado aqui conosco de 420 cents de dólar por libra peso. Então a gente vai falar de tudo isso na edição de hoje, dessa segunda-feira, 10 de fevereiro. Mas antes disso, vamos a alguns destaques já. A gente já tem aí na tela informações da Folha de São Paulo, porque Trump vai anunciar tarifas de 25% sobre aço e alumínio nessa segunda-feira. Mercado, a gente iniciou a semana, todos os veículos de comunicação já trazendo essa informação. Mercado de olho nessas novas tarifas, então, aí para a gente acompanhar. E o nosso outro destaque aqui, que aí a gente vai falar de tempo, porque onda de calor, tempestade e chuvas intensas são previstas para essa semana. Informações do Globo, e a gente já reconhece esse mapinha aqui segundo informações do IMET. Então são os alertas do IMET para a gente iniciar essa semana. E um outro destaque também da CNN, tá aqui ó, chuvas e temperaturas elevadas seguem na Grande São Paulo, mas claro que eu vou confirmar essas informações com meu amigo Sérgio Braga, que está lá em São Paulo. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira e já conta como é que está o clima aí em São Paulo. Muito boa tarde, Fernanda, saúde para você, para todos que nos acompanham hoje, né? De qualquer forma, nós temos a temperatura em elevação, 29 graus aqui em São Paulo, conforme essa manchete destacou, realmente um calorão nesse final de semana e assim deve ser ao longo do início dessa semana, com chuvas eventuais, né, pontuais no finalzinho da tarde, trazendo os transtornos conhecidos, queda de árvores, energia elétrica. Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo vítimas e até fatais dessas tempestades do final da tarde. De qualquer forma, nesse momento, o céu está parcialmente encoberto, como eu disse, temperatura por enquanto na casa dos 29 graus, mas indica uma temperatura mais alta no finalzinho da tarde de hoje. Falando sobre o clima, vamos falar também sobre o dinheiro. Além do tempo, falar sobre o dinheiro. Vamos falar sobre as cotações, falando sobre o dólar. Aliás, o dólar tem mostrado que tem permanecido, né, oscilado bastante, principalmente com relação a essa guerra comercial entre Estados Unidos
China, o Trump anunciando também outras taxas para outros países, inclusive a possibilidade de que o Brasil seja a próxima da lista, né? O próximo da lista está aí, R$ 5,78 mais 40, uma queda de 0,38%. Antes falarmos sobre o índice Bovespa, lembrando que tradicionalmente, Fernanda, às segundas-feiras a gente tem a divulgação daquela pesquisa Focus, feita com 500 analistas do mercado financeiro, que mostram que a inflação em alta e a queda também apontada para a atividade de produção, ou seja, o PIB aqui no Brasil. A inflação, segundo essa pesquisa Focus, sobe de 5,51% para 5,58%, bem acima da meta de 3%. Taxa Selic permanece nos 15% esse ano e o PIB caiu de 2,06% para 2,03%. Isso também influencia o dólar. O índice Bovespa, agora sim, Gleidson, por favor, o índice Bovespa está aí 125.657 pontos, alta de 0,83%. E a soja na Bolsa de Chicago, nesse momento próximo da estabilidade, pré-USDA, né? Amanhã tem divulgação do relatório, 0,05% a 10,48 mais 50. Soja recua e o café no mercado de Nova York, 419,50, alta de 3,75%. Portanto, temos aí o café com mais uma estilingada e a soja oscilando aí na casa dos 10,50 na Bolsa de Chicago. Fernanda. É isso aí, a gente vai acompanhar essas informações e detalhar também ao longo da edição dessa segunda-feira. Bom, mas para a gente iniciar aqui essa edição, temos uma imagem belíssima, a gente vai compartilhar com vocês agora. Olhem isso, um verdadeiro paraíso, o amanhecer em São Vicente do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Esse registro, quem enviou aqui para a gente foi o Roberto Leitão. Então, para a gente iniciar a semana aí com essa paisagem belíssima também. Bom, e agora sim, né? Vamos à nossa bandeira, gente, porque tá aí, bandeira do nosso agro. O Brasil vencerá com a força dos produtores rurais que estão no campo produzindo nosso alimento. Então é para isso que a gente está aqui no Tempo e Dinheiro também trabalhando bastante para levar as melhores informações para você, produtor rural. Bom, e agora vamos à nossa vinheta, porque o Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira está no ar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Antes da gente já trazer os nossos destaques aqui, vamos falar do nosso clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí na tela para vocês já, para vocês acompanharem todas as informações lá no grupo do WhatsApp, também no site, informações exclusivas para vocês serem os produtores mais bem informados. E para participar, como é que faz? Tem que enviar uma mensagem ali, viu, gente? Ó, o número que está aparecendo na tela nesse momento, 19-99813-2915. Envie uma mensagem, participe conosco. Lembrando que são 7 dias grátis aí para vocês acompanharem todas essas informações, tá certo? Bom, e agora sim, vamos aos destaques com os nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão aí, começando a semana. Semana de cautela lá em Chicago, né? Amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA. O mercado hoje começou com leve queda, agora está na defensiva, leve alta, sem rumo definido, esperando o relatório. E aqui no Brasil, estabilidade no câmbio também nessa primeira parte do dia. Cotações da soja no mercado de Porto segue calma aí, estabilizadas. Colheita ainda bem abaixo do que o produtor esperava. O ritmo da colheita ainda está lento, né? Atrasado. Com isso, soja que está chegando dos campos para entregar contratos. Já vamos comentar a situação. E esse mercado de véspera de USDA, o que vem pela frente por aí. China voltando ao mercado, será que está comprando? China já saiu do feriadão lá para os negócios. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro. O destaque nessa semana vai ser o calor forte no Rio Grande do Sul, e deve trazer aí temperaturas acima de 40 graus em algumas cidades, incluindo a capital, principalmente nessa terça. Detalhes na previsão. É hoje, daqui a pouco, dentro desta edição do Tempo e Dinheiro, o lançamento de um novo método de comercialização,
o barter inteligente, barter amarrado com derivativos. Barter inteligente, o que é isso? Daqui a pouco, nessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos junto. Bom, e o mercado do boi gordo segue abrindo praticamente a segunda semana com as negociações lá na B3, é o que a gente vai observar nesse momento, em queda. A primeira semana oscilou bastante e hoje o mercado futuro aponta o vencimento mais curto, fevereiro presente, 315,60 por arroba, queda de 1,07%. Março, R$ 314,10, recua 1,10%. Maio, R$ 313,55, queda de 0,78%. O indicador CPE Exalc em São Paulo, sexta-feira, R$ 324,60, queda de 0,70%. Com esta queda registrada na última sexta-feira, ainda é positivo o saldo do mês de fevereiro para o indicador, 0,05% até a última sexta-feira, de alta. Quanto ao bezerro, Mato Grosso Sul, a média R$ 2.690,13, sobe um pouquinho mais, já acumula alta de 1,88%. Mercado físico, vamos acompanhar algumas praças de comercialização, R$ 320, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Santa Catarina, a prazo, R$ 325, Maranhão Oeste, R$ 292,50, Alagoas, R$ 295,50, um diferencial aí de R$ 5,00 entre Santa Catarina e São Paulo. Santa Catarina a mais, R$ 5,00 do que São Paulo para a arroba do boi gordo. Daqui a pouquinho tem mais informações, inclusive com o Thiago Bernardino, direto do CPE. Vamos antes acompanhar as cotações também em tempo real, fazer um giro do mercado, começando pela Bolsa de Chicago, mostrando exatamente que nesse instante nós temos a soja, $10, 48,50, 0,05% de queda, milho negociado em alta, de 0,39% a $4, 88,88. Trigo, queda, $5, 77,60, 0,76% no negativo. Café, aí sim, o contrato C em Nova York de Colômbia, 419,75, 3,81 de alta. Em Londres, não aparece na tela, mas o café também tem alta, de 2,26% a $5.695 por tonelada. O açúcar em Nova York, 19,66, alta de 1,60%. A algodão, a 66,95, sobe 2,01%. Petróleo, $71,75 por barril, 1,03% de alta. E ouro, 2.935,29 por onça Troia, alta de 1,65%. E o dólar também refletindo toda essa tensão comercial, R$ 5,78 mais 30, recua 0,39%. E o índice Bovespa, por fim, as negociações apontam alta, nesse momento, de 0,71% aos 125.508 pontos. Dólar recua, índice Bovespa sobe. Fernanda Custódio. É isso aí, Sérgio Braga. Bom, agora vamos ao nosso giro rural com as notícias em destaque no site Notícias Agrícolas, parceiro do Tempo e Dinheiro. Soja CPEA, com chuvas irregulares na América do Sul, preços reagem. IMEA, colheita de soja em Mato Grosso atinge 28,58% da área e tira parte do atraso. Milho CPEA, indicador volta a fechar acima de R$ 76,00 a saca. Banana CPEA, mesmo com volta às aulas, preços caem no norte de Santa Catarina. Cebola CPEA, a Argentina deve exportar menos cebola ao Brasil, ao contrário de 2024. No ano passado, 257 mil toneladas de cebola da Argentina foram enviadas ao Brasil. Bom, e agora sim, vamos também às informações de política e economia. Nosso primeiro destaque aí na tela para vocês, informação da Folha de São Paulo, porque vida pública, ganho acima da inflação no judiciário, extrapola várias vezes o do funcionalismo, né? O país dos privilégios. Vou até pedir aqui, ó, licença para a gente fazer um comentário, porque um estudo recente do Tesouro Nacional mostrou então que o Brasil gasta
1,6% do PIB, cerca de 160 bilhões de reais com o judiciário, valor 3 vezes superior à média de outros países emergentes. Quase 83% da despesa é direcionada a salários e os aumentos reais de 130% e 213% na remuneração mediana dos servidores judiciários, federal e estadual, ultrapassam muito o reajuste de 45%, também acima da inflação da mediana dos rendimentos do conjunto do funcionalismo público brasileiro, considerando então os poderes judiciário, legislativo e executivo e as 3 esferas do governo, União, estados e municípios. Nas esferas federal e estadual, o reajuste ficou em 130 e 214, acima então da recomposição de preços desde 1985, e a média para os servidores é de 46%, reforçando aqui o país dos privilégios. Bom, destaque do Poder 360, os brasileiros compram menos no supermercado diante da alta dos preços, é isso que traz para a gente o Poder 360. O Globo, a gente tem valor do diesel, aumenta frete rodoviário e vai pesar então no preço dos alimentos. Aí uma informação importante para a gente ficar de olho. Já a revista Oeste está indicando, o PT indica emendas de 2,6 milhões de reais para bancar TV sindical privada, segundo informações do Estadão. Já a Folha de São Paulo, nós temos onda de calor faz a Justiça suspender o início das aulas na rede estadual lá do Rio Grande do Sul. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco também. Temos ainda o Globo, com China impõe tarifas aos Estados Unidos no valor de 14 bilhões de dólares e abre nova guerra comercial, diz FT. Então, assim, um novo capítulo dessa guerra comercial entre essas duas grandes potências, Estados Unidos e China. E a gente tem o destaque da Folha também, ó, coluna da Mônica Bergamo, governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se Trump impuser tarifas ao aço. E ainda a Veja abriu com o mercado volta a subir, projeções de inflação e já prevê IPCA a 5,58% agora em 2025, tá? Temos ainda um destaque da CNN aqui com anistia do dia 8 de janeiro, é humanitária, segundo Bolsonaro, né? Ele disse após a fala do Hugo Mota, do Republicanos. O presidente da Câmara dos Deputados questionou essa interpretação, inclusive, de que o episódio tenha sido uma tentativa de golpe de Estado. E agora, gente, para comentar essa notícia, nós temos editorial de João Batista Olive, que interrompeu as férias e enviou esse vídeo aqui para gente. Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, se há um assunto que nós precisamos discutir nesse momento, é a anistia para os prisioneiros do 8 de janeiro de 2023. Nesse instante, enquanto conversamos, uma centena de patriotas estão jogados no calabouço, condenados a 17 anos de cadeia por estarem envolvidos naquela manifestação do 8 de janeiro. É preciso que a gente consiga anistiar essas pessoas para podermos viver em paz, para que toda a sociedade, de ambos os lados, possam conviver em paz e discutir o futuro do nosso país. Por isso que a gente está usando esse espaço aqui em defesa da anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro. Recorremos, viu, Fernanda, a uma frase de Miguel de Cervantes, quando Dom Quixote teria dito ao seu amigo Sancho Panza: precisamos melhorar o mundo, Sancho. E essa luta não é uma loucura, não é uma utopia, é por justiça. E nós completamos nesse caso, Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro, é uma justiça humanitária. Não é possível nós termos pessoas condenadas a 17 anos de cadeia por estarem envolvidas naquele processo, enquanto, de outro lado, fora da cadeia, estão pessoas que cometeram crimes de sangue e foram anistiados. Por que aqueles podem e estes não? Então nós precisamos voltar à paz e à conciliação na sociedade brasileira. Então nós estamos usando esse espaço aqui da defesa do agro para dizer que nós estamos em defesa da anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro. Todos juntos, pensando nisso, falando nisso, focado nisso. Anistia para os prisioneiros do 8 de janeiro. É a posição do Tempo e Dinheiro, Fernando. Tempo e Dinheiro na defesa do agro.
Sim, João Batista, precisamos e muito melhorar o mundo, tá aí, editorial do João Batista Olive para esse início de semana. Bom, agora sim vamos falar do clima, porque a vinheta do tempo hoje está no ar, um oferecimento da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Bom, vamos voltar ao nosso destaque do Globo, gente. A onda de calor está aí na tela. Onda de calor, tempestade, chuvas intensas estão previstas para essa semana. O que a gente tem aí que vocês estão acompanhando, então, são os alertas para hoje. Tanto o alerta amarelo quanto o alerta laranja é para chuva intensa e o alerta vermelho ainda para uma onda de calor, né? Muito calor ainda lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, esse é o nosso próximo destaque aqui da Rádio Progresso. Nós temos aí na tela, porque o município de Joia, lá no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência em razão da estiagem. A gente já falou isso também na sexta-feira, vários municípios, são mais de 60 municípios lá do estado do Rio Grande do Sul em situação de emergência por conta dessa estiagem. Mas o que a gente vai falar agora para vocês, uma boa notícia, mas com cautela, porque vai cair bastante água no sul do Brasil. É isso, inclusive, que está mostrando esse mapa na tela para vocês. Esse é o volume previsto de chuva para os próximos 8 dias, informações da Agrotempo. E o que chama a atenção aí, olhem o volume, Bagé, 194 milímetros de chuva, na região de Pelotas 128, Santa Maria com 131 e na região de Uruguaiana 122 milímetros também. Essa é a previsão também para os próximos dias. Mas, além disso, nós temos uma outra informação exclusiva aqui, observem o mapa, porque o modelo europeu está indicando chuvas entre 50 até 200 milímetros até o dia 25 de fevereiro para o sul do Brasil. E essa faixa cinza que a gente observa na imagem aí, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, indica muita chuva. Então, assim, é para a gente ficar de olho, porque, inclusive, é uma situação preocupante. Então, tá aí também já o nosso alerta, a chuva retornando ao estado do Rio Grande do Sul, mas para a gente ficar aí com atenção, porque tem um alto volume de chuva previsto também nos próximos dias, tá? E agora sim, vamos à participação de vocês. Primeiro, gente, já temos um vídeo aqui, ó, do Evandro Pandolfi, lá em São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, e ele falando que em 2 dias lá se foram as folhas de soja. A soja que, inclusive, estaria madura em metade do mês de março. Vamos acompanhar? Situação preocupante ainda lá no Rio Grande do Sul, a soja ainda com folha bastante seca, bastante comprometida, principalmente por conta dessa estiagem. Agora um cenário completamente diferente, a gente vai acompanhar agora no vídeo, porque ontem, gente, ontem à tarde, no domingo, nós tivemos uma chuva forte lá na região de Catalão, lá no estado de Goiás, inclusive com queda de granizo. Tamanho das pedras, você tá doido. Olha. Temos um outro vídeo também da Eliana, de Itaquiraí, lá no estado de Mato Grosso do Sul, que ontem reuniu a família inteira, todo mundo trabalhando lá na colheita da soja. E ela não mandou só vídeo não, viu, gente? Ela também mandou imagens. Primeira imagem aí, ó, uma selfie da Eliana trabalhando lá no domingão. Temos a outra imagem também do pai dela lá trabalhando e depois a filha dela. Então, a família toda reunida, trabalhando também na colheita da soja lá na região de Itaquiraí, lá no Mato Grosso do Sul. Bom, além disso, temos uma outra imagem de chuva em Santo Antônio, lá no oeste do Paraná, conforme vocês estão vendo, chuvona, hein? Tempo feio lá na região também, e é essa imagem de chuva também lá na região.
Bom, outro destaque aqui, que a gente tem até inclusive o destaque do Notícias Agrícolas, vamos mostrar agora, porque nós temos aí uma frente fria chegando, ao sul do Brasil. A gente vai trazer essas informações detalhadas no Cosmo, enquanto a estiagem ainda persiste na fronteira entre Minas Gerais e Bahia, que é exatamente aquele cinzinha que nós estamos observando no mapa. Bom, agora vamos ao mapa do NOAA, imagem de satélite que está acontecendo hoje. A gente ainda acompanha chuvas no sudeste, chuvas bem concentradas no centro-oeste do Brasil e também na região nordeste. Mas para entender um pouquinho mais dessa movimentação, vamos à previsão climática, né, um pouquinho mais estendida aí do dia 11 ao dia 17. Agora vamos acompanhar a previsão climática do dia 11 ao dia 17 de fevereiro na tela, informações do INMET. Ainda hoje a gente vai acompanhar um tempo mais firme no estado do Rio Grande do Sul, chuvas ainda mais concentradas no centro-norte do Brasil, destaque ali principalmente para o estado de Mato Grosso, e a partir de amanhã, dia 12 de fevereiro, uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul, trazendo esse maior volume de chuva acumulado. Cenário que persiste também no dia 13, e aí a partir do dia 14 a gente vê essa frente fria se deslocando, principalmente aos estados de Santa Catarina, estado do Paraná, e o tempo ficando mais seco no dia 15 no estado do Rio Grande do Sul. Norte de Minas Gerais, boa parte da Bahia ainda com tempo firme durante essa previsão, e a partir ali do dia 15 e 16 de fevereiro, novas chuvas previstas também para o estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o estado de Mato Grosso segue com chuvas também, esse é o nosso destaque. Bom, e para entender um pouco mais dessa movimentação climática, claro, comentário agora do Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Estamos aqui, ó. Conforme o destaque, na temperatura, teremos muito calor em toda essa região aqui, da Argentina, Paraguai e partes da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul. E pouca chuva. Isso aqui é de hoje até sexta-feira. Boa parte dessa chuva vem quando começa na quarta e principalmente quinta e sexta. No sul do Brasil, hoje, amanhã, pouca chuva, quarta, quinta e sexta que tem alguma instabilidade. Tu vê que o sudeste vai ser um período de pouca chuva, principalmente Minas, Rio e Espírito Santo, um pouco mais aqui no oeste e sul de São Paulo, aquelas pancadas de verão, Mato Grosso do Sul também, Goiás um pouco mais, voltou a ter pancadas aqui no Tocantins e aumenta aqui no Mato Grosso. Boa parte do nordeste, pouca chuva, mas começa a aparecer pancadas aqui no litoral, pegando o leste da Bahia. Boa chuva no Maranhão, norte Piauí, centro-norte do Ceará e boa parte do Elefantinho. Nas outras áreas aqui do norte, boa chuva também, tirando essa parte aqui de Roraima. Nos próximos 15 dias, muita chuva aqui no norte, aumenta um pouco a chuva aqui no centro do Brasil, aumenta em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, extremo nordeste de Minas, começa a aumentar aqui no Espírito Santo, provavelmente depois do dia 15, 17 para frente, também começa a melhorar aqui no leste da Bahia, na segunda quinzena do mês, oeste da Bahia, e mais chuvas aqui no norte e do nordeste. No sul também está virando a chave, ó, começando a ter bastante chuva, indicando aqui no Rio Grande, Uruguai, Argentina, Santa Catarina, e diminuindo nessa faixa aqui. A gangorra aumenta aqui, diminui aqui. Na parte da colheita aqui da safra de verão, a chuva pode incomodar, mas ajuda um pouco manter a umidade para o plantio da safra da safrinha de milho. O pessoal tem que tentar seguir o máximo possível a risca. Nas anomalias nós temos o quê? Aqui, ó, anomalia positiva, negativa aqui nessa parte aqui do grande parte do país, tu vê que melhora aqui no Nordeste, ó. Até o dia 16, não tanto. Chegou a segunda quinzena de fevereiro, começa a melhorar aqui, vai ficando normal aqui na Bahia, diminui um pouco aqui no Norte e aumenta a anomalia positiva, espalha um pouquinho mais no Sul. Tu vê que ela dá uma aumentada aqui no Rio Grande. E aqui no Sudeste e Centro-Oeste fica mais ou menos sem muita mudança. Não é a ausência de chuva, uma diminuição no volume de chuva. E o calor vai ser forte nessa semana. Nós teremos hoje 36, 38 em Porto Alegre, amanhã 39, 41 em Porto Alegre, algumas cidades do Rio Grande do Sul passando de 40. Vai ser um período bem quente ali no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina no litoral oeste, o estado como um todo. Pode chegar a 37, 40 na região de Criciúma nessa terça-feira e também lá em Itapiranga, no extremo oeste. Aqui na Serra passa dos 30. Então vamos ter 3, 4 dias de calor forte, mais para 3 dias, segunda, terça e quarta. E no Paraná o calor também aumenta, mas nada exagerado. Também tem calor no Mato Grosso do Sul e um pouco de calor em São Paulo, Rio, leste e Minas, mas dentro do padrão normal da época. Pode ter algumas trovadas fortes nesse período. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Lembrando que esse quadro, então, é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Agora sim, vamos aos nossos comentários aqui no YouTube. Temos o Erni Osvino falando boa tarde, Nova Petrópolis muito quente, esperando chuva, vamos em frente. O Clélio Montini está falando boa tarde a todos, tempo aberto, previsão de 35 graus para a tarde em São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná. A Fabiana, mais uma vez aqui fazendo companhia para a gente, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, 33 graus Celsius, muito quente. Bom começo de semana para todos nós e vamos em frente. E o José acabou de enviar uma mensagem aqui, ó, José Ruiz. Boa tarde, Nova Ubiratã em Mato Grosso na colheita da soja e o tempo ajudando a colheita. Que boa notícia para os produtores que estavam preocupados também com esse alto volume de chuvas lá no estado de Mato Grosso. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência com informações de soja, preços e as tendências do mercado com Vlamir Brandalize. A gente volta já. É nesse domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, o lançamento do Barter do TID. Barter do TID com Barter Inteligente. Barter Inteligente? O que é isso, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, nós vamos mostrar para o produtor aí as novas maneiras de fazer bons negócios, valorizar seu produto, comprar mais insumos com o mesmo produto, ou seja, ter uma relação de troca melhor nesse novo sistema de barter. E para isso nós temos o nosso Dr. Barter, o nosso amigo Lima. Grande Brandalize, grande João, vamos lá. Barter inteligente, na prática, João, uma nova realidade no agro brasileiro, uma evolução do barter tradicional, muito melhor. Esperamos vocês lá, João. Venham entender o que é o Barter Inteligente, então, neste domingo, 8 da noite, horário de Brasília. Se inscreva aqui, ó, venha participar dessa live exclusiva para você entender como fazer o barter acima do barter tradicional. O Barter Inteligente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no horário do Fantástico. Vai ser muito mais do que fantástico. Vamos em frente! Esperar vocês! Estaremos juntos! Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, deixa eu fazer um convite especial para você que nos assiste aqui no Tempo e Dinheiro. Eu queria que você fosse e fizesse parte da categoria de membros
do YouTube do Nosso Tempo e Dinheiro, porque você fazendo parte da categoria de membros, você vai ter duas vantagens. A primeira é que você vai poder participar do chat do Tempo e Dinheiro aqui no YouTube. Você vai dar a sua opinião, você vai falar o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na sua propriedade, as vantagens, as notícias, os problemas, um chat de discussão, um grupo, um fórum de discussão exclusivo para quem for membro do YouTube do Nosso Tempo e Dinheiro. Então, assim, embaixo, você está vendo aqui, ó, seja membro, aperte o botãozinho. E a segunda vantagem é que você vai ter acesso a vídeos especiais que nós costumeiramente estamos produzindo exatamente para os membros do YouTube. Então, o meu apelo, seja membro do nosso YouTube, seja membro do Tempo e Dinheiro no YouTube, para você ter acesso ao fórum de discussão, o chat do YouTube, e também acesso a esses vídeos especiais que nós estamos produzindo especialmente para você, que é e vai ser membro do Tempo e Dinheiro aqui no YouTube. Contamos com vocês, seja membro e vamos em frente. De volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, agora sim para falar de soja, preços e entender a movimentação de mercado, Sérgio Braga vai conversar com o Vlamir Brandalize. E antes nós vamos dar uma olhadinha o que acontece com o mercado, começando pela Bolsa de Chicago, dando uma olhadinha nas cotações que vinham apresentando uma queda, agora bem próximas da estabilidade, vencimento mais curto está em 0,01%, bem próximo mesmo, vale, estável, né? 10 dólares 48,88. Esta é a Bolsa de Chicago para soja. Tem a soja na B3 também, Gleidson, podemos dar uma olhadinha, ou soja em todos os vencimentos, antes é fato. Gleidson está chamando a atenção que temos aí o vencimento de março, 10 dólares 49,25, tem um delay, uma diferença de tempo, 0,25% de queda, agora há pouquinho já diminuiu, está praticamente estável. Maio a 10 dólares e 65, 0,50 de queda. Julho a 10 dólares 80, mais 75, queda de 0,25%. 0,25 também de queda para o vencimento de agosto a 10 dólares e 76. P3, dá uma olhadinha na soja por lá, sacas em dólares. O março, 23 dólares e 17, está no positivo, 0,09%, e o maio a 23,47, 0,09% de queda. Agora sim, vamos lá às notícias da soja, vamos às informações com o Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel. Vamos lá. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir, boa tarde, de volta a Curitiba. Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde a todos. Hoje estamos em Curitiba. E para começar, Sérgio, vamos mandar aquele abraço para o nosso amigo Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Hoje está começando o show rural Copavel, que vai até a sexta-feira, né? Um grande evento e sucesso para o evento lá do show rural Copavel, um espetáculo da natureza e da terra, faz muita coisa boa para o produtor que estiver na região para ver. Vamos lá, Sérgio, começou a semana começando. Começa também, além de tudo, com a USDA, né? E o USDA divulgando o relatório. Isso está deixando o mercado um pouco mais tenso ou alheio a esse relatório? Como é que está? Olha, Sérgio, o mercado está se protegendo. Hoje, né, ele trabalhou um pouquinho baixa, depois um pouquinho alta, agora está no meio termo, né, muito perto da estabilidade. Amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA, há uma expectativa, né, se vier algum corte, ao mesmo tempo tem alguns mais otimistas apontando que pode aumentar a safra brasileira, ou seja, tem notícias para os dois lados, né? O efetivo das notícias não deve ter nenhuma notícia bombástica que faça subir muito ou cair muito, não se espera isso, no caso da soja. E o principal aí nesse começo de semana é que a China já saiu do feriadão aí para os negócios. O mercado esperava a presença da China lá nos Estados Unidos e ela não está por lá. Mas aparentemente ela está por aqui, Sérgio. E isso está trazendo uma pressão de melhora, né? De melhora nos prêmios.
E mesmo com os momentos de leve queda aí de Chicago, o mercado de hoje nos portos aí estão iguais ou um pouco melhor que sexta-feira. Então, o mercado levemente melhorado nos portos hoje, em função da China, que está voltando aos negócios e certamente deve comprar alguma coisa nessa semana, e a agressividade de compra está no mercado brasileiro, né? Porque os preços melhoraram muito em relação às semanas anteriores. Hoje, grande parte dos prêmios já estão na linha positiva. Prêmio negativo, basicamente, agora é só o março e abril, e o resto é tudo positivo. Então, é sinal de que tem muita demanda nos portos e a oferta muito limitada, né? Porque a colheita está andando, mas está andando com atraso, e com isso a soja colhida ela só está tendo condição de atender contratos. Então, isso acaba não sobrando soja nova aí disponível para novos negócios. Por isso que melhorou os prêmios, Sérgio. Então, essa é boa notícia para o produtor, né? O prêmio segurando, não tem pressão negativa no interior, né? Agora, tem negociação no mercado balcão? Como é que estão os prêmios? Vamos aproveitar, vamos passar os preços e também os prêmios nesse momento, Vlamir. Olha, Sérgio, hoje já passamos lá para o Fernandão a questão dos balcões, né? O balcão está estável, né? Só para dar uma ideia, hoje o balcão gaúcho começa nas mínimas de 123 até 127 nos balcões gaúchos. Então ele está estável. O mercado de Porto, só para dar uma ideia na soja, hoje ele começa melhor do que estava na semana passada. As mínimas agora estão em 134 aí no março e abril. Semana passada era 132 e agora temos posições de 142 no julho, 144 no agosto, 146 já lá no setembro, com outubro, ou seja, é um mercado muito forte no segundo semestre. Então, você sai de um 134 e vai a 146 nas posições entre a safra agora, março, até a entre safra lá no setembro com outubro, ou seja, está dando uma diferença bem importante. É por isso que é importante o produtor fazer planejamento aí para comercialização, né? Não deixar escapar os melhores momentos e não precisar vender na boca da safra, né? Bom, amanhã então reserva alguma surpresa? Você acha que amanhã vai ser o dia em que o mercado vai focar exatamente na volta da China e também no relatório? Deve ter uma movimentação excepcional? Já está sendo precificado com essa estabilidade, entre aspas, por lá? Olha, pelo mercado ele já está tranquilo hoje, porque ele não acredita que o USA vai trazer muita novidade, assim, meio de alterações importantes. Por isso que hoje ele está trabalhando calmo, mas se o USA vier trazer amanhã alguma novidade, por exemplo, um corte da safra da Argentina, um corte da safra brasileira, que eu acredito que no caso brasileiro ele não vai fazer, ele poderia trazer até um alento de pressão positiva. Mas se ele trouxer aí Argentina estabilizada e Brasil aumentando os 2 milhões de toneladas, nós podemos ter uma pressão negativa amanhã. Essa, basicamente, é por aí a posição. Porque com relação à China, ele vai continuar meio conservador, porque ele vai manter provavelmente a importação de 109 milhões de toneladas para a China de soja, porque o mercado USDA ainda não vê a China agressiva e aumentando estoques em cima da guerra comercial. Aparentemente, os americanos olham muito para o umbigo deles e eles não olham para o resto do mundo. Mas eu acredito que a China vai importar mais do que está projetado, por causa do ano comercial, com guerra comercial. Mas isso só vai vir aí mais para o meio do ano, provavelmente, nos relatórios futuros. Nesse amanhã, alguma novidade que vier, Sérgio, vai ser em cima de Argentina ou Brasil. No restante, eu acho que não deve ter muita mudança, não. Mas para a Argentina, talvez, com o clima lá está mais ainda severo, né? Assim como no Rio Grande do Sul, porque o Brasil pode vir com um pouco mais, uma colheita um pouquinho maior, né? Já considerando os prejuízos aí com relação à quebra de safra em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Mas a Argentina está mais crítica a situação, não? A safra argentina, ela, em geral, ela está inferior, né, esse ano, com relação à média brasileira, vamos dizer assim. Eles tiveram problemas climáticos importantes, né? Falta de chuvas, ainda não está regularizada a situação. E a Argentina certamente tem problemas, mas a grande questão, Sérgio, é que os argentinos, eles deixaram de plantar cerca de 2 milhões de hectares de milho e eles aumentaram a área de soja, então isso acaba compensando um pouco
a produção, né, da safra, né? Não compensa a produtividade, mas a produção talvez compense um pouco. Mas isso talvez o USDA traga um corte lá, reduza a safra da Argentina para 47, 48 milhões de toneladas, que seria um fator positivo. Mas se ele aumentar a safra brasileira em 1 milhão de toneladas, ele acaba anulando essa situação da Argentina. Veja como é que o que pode vir para cá e o que pode tirar de lá, um pode compensar o outro. Por isso que hoje o mercado está mais ou menos pensando nisso, né? Por isso que ele está aí muito perto da estabilidade. A boa notícia é que ele está tentando segurar o 10,5 de suporte. O março ele ainda está um pouquinho abaixo de 10,5, mas os demais meses para frente é acima de 10,5. Mas ele não consegue ter fôlego para dar um arranque de cotações, porque de um lado tem calmaria no lado da oferta, da safra, tem colheita começando a ganhar mais ritmo no Brasil, e aparentemente a China ainda não saiu do feriadão, né? O feriadão, ele passou o feriadão do negócio, mas os negócios aparentemente ainda não vieram, né? Eles estão mais focados a comprar aqui no Brasil, e com isso os operadores lá em Chicago, eles acham que os chineses não estão no mercado, por isso que também não serve para ajudar, né, as cotações lá na Bolsa, né? Bom, a colheita avança aqui no Brasil, apesar de alguns problemas ainda na região centro-oeste. Choveu, abre uma janela, né, o pessoal corre para poder colher. Inclusive, o próprio Moacir Guarnieri, sempre registrando as informações aqui, traz aquilo que ele faz. Ou ontem mesmo, domingo à tarde, foi para o campo, foi aproveitar, né, para poder colher um pouco. Mostra para a gente, Gleidson, o Moacir Guarnieri, nessa colheita da soja lá em Boa Esperança. Dá uma olhadinha. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, equipe de Tempo e Dinheiro. Domingão, dia 9. Estamos aqui no meio da lavoura, ó. Terminando um talhãozinho aqui, ó. E a bagunça tá grande aqui, ó. Colhedeiras colhendo, outros abastecendo. Aqui outra colhedeira vindo, os caminhão aqui. E o plantio tá indo lá pra cima. Plantio de milho indo bem. E a chuva querendo vir, ó. Olha lá, ó. Mas por enquanto está se segurando. Tem que colocar todas as máquinas em campo para poder aproveitar esse momento, né? Para o milho, até que a chuva vai bem, né? Nessa época já está começando a semear também o milho, mas a soja tem que correr para não ter problema, prejuízo, né? Exatamente, Sérgio. A realidade é que essas brechas que estão dando no Mato Grosso está favorecendo a colheita, né? Agora o ritmo cresceu nesses últimos dias. Essa semana vai ser uma semana muito forte de colheita. E nessa condição aí de chover à noite, chover no final da tarde, ele está sendo muito favorável para a sequência que vem o plantio do milho safrinha, né? Então, o arranque do milho safrinha, ele tá dentro de uma condição ideal, né? A soja não está na condição ideal para a colheita, mas como o produtor também depende da umidade e chuva aí para o milho, quando ele consegue colher dentro dessas janelas, ele está tendo uma condição muito boa. Esse vai reservar uns bons barris de chopp aí no próximo encontro de vocês. Mas vamos lá. A Eliana, também de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, ela disse que por lá a média ficou em torno de 130 por alqueire. Faltou chuva para granar o grão. Olha só a soja sendo despejada, caindo no caminhão. Olha só essas imagens lá do Mato Grosso do Sul. É, 130 por alqueire, não por hectare, né? Vai dar uma média até que boa, né, para a região dela quem lá. Sofreu, não... Sérgio, quem sofreu com a seca, que nem a região sofreu com a seca, está com uma média perto de 55 sacos por hectare. É uma média bem abaixo do potencial da região, né? Mas ainda está colhendo uma lavoura boa, né? Se pega, comparado aí a metade do sul do Mato Grosso do Sul, sofreu muito, né? A maioria das lavouras ficaram aí na faixa de 40 sacos, 45, 35. Então, essa condição ainda veio uma condição, vamos dizer assim, pela situação do clima, né? Pegou falta de chuva bem na hora que é para encher o grão e dar peso no grão. Então, ainda assim, conseguindo sair com uma condição melhor do que a média dessa região, parte sul do MS, né? Bom, e olha aqui no interior de São Paulo, a região de Santa Bárbara, o Hélio Milani mandou essas informações. Mostra pra gente, Gleidson. Bom dia, gente. Tempo e dinheiro. Aqui Santa Bárbara. Que soja, gente. Tá madurando.
A Fernanda, João, Brandalize, né? O que você acha? E safra vai surpreender todo mundo aqui. Vixe, segundo os negros aqui, estão calculando 100 sacos por hectare aqui. E estou acreditando, hein? Tá demais. Olha, o chão também, hein? Ó. Como que tá? Beleza, ó. Carga. Não é só aqui não. Tudo aqui, olha. Com Santa Terra. Ó. Olha que beleza. Ó o salvapate aí. Pivô. Coisa linda, ó. Olha que manhã linda, segunda-feira. Ó. É, lavoura bonita lá do Milani, né? Mas tem um pivô lá para eventuais problemas com seca, né? Já colocar em funcionamento um pivô também. Boa soja por lá. Aquela parte que está no pivô ali está muito bonita, que ele falou ali, pelo que mostrou de vagem dele, de baixo até em cima. E agora está enchendo o grão com umidade no solo, então é safra cheia, 90, 100 sacos é possível mesmo, que nem ele está comentando. É uma safra cheia. São Paulo vai surpreender, Sérgio, porque vai ter uma safra muito boa. Em princípio, a maioria das regiões foi muito bem de clima e está vindo uma safra muito boa. Isso a gente vai constatar. Essa semana vou estar aí em Lençóis Paulista, São Paulo. Nós temos o Rally da Soja na próxima quinta-feira, ali em Lençóis. Vamos estar lá, vamos ver como é que vai estar por lá também nessa semana. Quinta-feira estamos aí. Ah, bacana. Vamos participar ao vivo do estúdio de Campinas. Vamos lá fazer o convite. O Davi já está esperando lá com a Fernanda, a equipe toda, para poder te receber. João também, né? O João Batista vai estar lá certamente. Bom, com relação àquela questão toda, né, dos produtores do Rio Grande do Sul que estão enfrentando aí, né, problemas com pagamento, as dívidas que parecem não ter fim, nós conversamos, inclusive, eu conversei na sexta-feira com o Irineu Hort, que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, sobre o projeto que já foi protocolado, projeto sobre a securitização, que pode dar um fôlego aos produtores do Rio Grande do Sul e de outros estados que tiveram problemas com o clima, né? Com 20 anos de prazo de quitação, juros ali reduzidos, né? E ele comentou um pouquinho a respeito desse projeto e a expectativa, inclusive, não só da ProSoja, mas com a APER, que é a Associação dos Produtores e Empresários Rurais lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver se esse projeto vai ser aprovado, já foi protocolado, e ele conversou, eu separei um trechinho dessa entrevista para você comentar. Solta aí para a gente, Gleidson. E nós vemos que a securitização para os agricultores do Rio Grande do Sul vai ser uma maneira de nós continuarmos produzindo no Rio Grande, voltarmos a produzir, darmos ânimo ao produtor, assim como foi aquela securitização no passado. A lei que está sendo feita, como é uma lei nacional, ela tem validade para todo o Brasil, não resta dúvida de ser aprovada, e precisamos do apoio não só dos gaúchos, precisamos do apoio de todo o Brasil, porque ela tem limitadores para poder ter acesso, tem que ter havido problemas climáticos ou algo parecido. Então, tem esse regramento, também está previsto no projeto. Ele não é para qualquer situação. Tem muita gente que não vai se enquadrar, especialmente quem está bem, as regiões que estão bem não vão se enquadrar. Então, o volume necessário são para, provavelmente, Rio Grande do Sul, uma ponta de Santa Catarina. O Paraná parece que o prejuízo é pequeno, pelo menos as notícias que nós temos, se fala em 4%, e parece que o Mato Grosso do Sul também tem problemas, né? Então, não é tão grande a securitização como aconteceu lá no início dos anos 2000, né? Pelo menos o volume financeiro, mas a solução, a saída para o agricultor do Rio Grande, para o comércio, para a indústria e para os governos, sejam eles municipais, estaduais e federais, porque impacta em impostos, para nós mantermos a atividade ou voltarmos a ser o Rio Grande que nós éramos no passado, a única saída viável é este alongamento de dívidas. Resta ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né, Lamir? Olha, o Irineu está certo aí com relação a tudo isso, Sérgio, porque se você consegue uma securitização, alongar essa dívida,
Você dá fluxo interno no estado do Rio Grande do Sul, a parte que sofreu no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, essas regiões afetadas, porque você não estrangula o produtor, né? Quando você deixa a dívida com o produtor, né, e ele colheu pouco, ele fica estrangulado, né? Ele não consegue investir, na nova safra, e você fazendo um plano de pagamento alongado dessas dívidas, se dá fôlego para ele se recuperar já na próxima safra em diante. Então, esse projeto é muito bom e é importante que se tenha essa condição legal aí para dar vida aí ao setor que sofreu aí com o clima, principalmente no Rio Grande do Sul desde o ano passado com relação das enchentes e agora com a seca, né? Então, o Rio Grande do Sul ele já vem sofrendo 3 anos seguidos e ele realmente precisa desse alongamento de dívidas para dar liberdade ao produtor continuar trabalhando e com a cabeça fresca, né? Permanecer na atividade, né? Tem muito produtor largando, indo para outras regiões, mudando de atividade, né? Permanência no campo também na produção de alimentos no Rio Grande do Sul. Bom, vamos torcer para que isso aconteça. Vladimir, tem uma live na próxima semana, né? Falando sobre o barter inteligente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha que o João Batista Olive fez uma chamada para que todos que estão nos acompanhando, Brasil afora, possam participar, porque tem muita informação importante. Isso vai fazer a diferença na negociação, principalmente nas operações de barter. Dá uma olhadinha o que o João Batista Olive deixou de convite para que a gente possa acompanhar essa live, essa transmissão ao vivo. Dá uma olhadinha. Nesse domingo, 8 horas da noite, horário de Brasília, o lançamento do barter do TID. Barter do TID com barter inteligente. Barter inteligente? O que é isso, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, nós vamos mostrar para o produtor aí as novas maneiras de fazer bons negócios, valorizar seu produto, comprar mais insumos com o mesmo produto, ou seja, ter uma relação de troca melhor nesse novo sistema de barter. E para isso nós temos o nosso Dr. Barter, o nosso amigo Lima. Grande Brandalize, grande João, vamos lá. Barter inteligente, na prática, João, uma nova realidade no agro brasileiro, uma evolução do barter tradicional, muito melhor. Esperamos vocês lá, João. Venham entender o que é o barter inteligente, então, neste domingo, 8 da noite, horário de Brasília. Se inscreva aqui, venha participar dessa live exclusiva para você entender como fazer o barter acima do barter tradicional. O barter inteligente, 8 horas da noite, horário de Brasília, no horário do Fantástico. Vai ser muito mais do que fantástico. Vamos em frente! Esperamos vocês! Estaremos juntos! Para quem faz a inscrição, repetindo mais uma vez, 19-98907-8047, precisa fazer a inscrição. Agora, pode dar algum spoiler aí, antecipar alguma coisinha para a gente? Falar um pouquinho do que vai acontecer nessa live, ou, Vlamir, ou é surpresa? Não tem que ter surpresa, né? Tem que ter muito interesse, né? Não é surpresa, só que para o pessoal aí, são vagas limitadas, né? Essa live não é aberta para número ilimitado, é um evento limitado de participantes. Então, quem se inscrever antes tem o direito de participar, né? E onde a gente vai abordar, e vamos abordar aí com toda a experiência do Lima, né? O Lima é o grande cara do barter do Brasil. Eu considero o profissional que mais entende de barter do Brasil. E isso vai trazer alguma bagagem desse barter inteligente para o produtor ter alguma valorização, vantagem na hora de fazer, o que ele pode conseguir a mais. São os detalhes que normalmente no barter tradicional não tem. Então a gente vai colocar para os produtores aí uma maneira de valorizar mais seu produto. Esse é o barter inteligente e estamos aí junto com a pessoa mais capacitada que temos no país para trazer as informações, Sérgio. Inscrições 19-98907-8047, número limitado de inscrições, portanto, faça lá, reserve sua inscrição. Dia 16, domingo, 20 horas, esse trio, né? João Batista Olive, o Lima e o Brandalize ali, seríssimo, né? Olha na foto, seríssimo ali, mas com toda a seriedade necessária para esse momento. Ô, Vlamir, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa tua participação hoje. Fiquei contigo para a soja, mas nós temos aí a Fernanda Custódio que vai tocar contigo as informações
detalhar o mercado do milho, combinado? Vamos lá, a Fernanda tem década de conhecimento de milho, né? É exatamente isso. Então, vamos lá. Vamos às informações do milho, né, que tem oferecimento do I9PAB. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Milho agora, a gente já mostra para você movimento lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago, os principais vencimentos do milho subindo ali 1,75, 3 pontos, o março a 4,90, a gente está falando de dólares por bushel, o maio a 5,2, o julho a 5,6 e o setembro a 4,70. Temos também as informações da B3, já na tela aí, a gente está falando do vencimento março a R$ 79,15 por saca de 60 quilos, o maio R$ 78,09 e o julho a R$ 72,086, também subindo aqui na Bolsa Brasileira. Bom, para entender essa movimentação, agora sou eu, vou aqui conversar com o Vlamir Brandalize. Vlamir, já queria para a gente olhar primeiro o mercado internacional. A gente inicia a semana, todo mundo atento a esse relatório do SDA. Pode vir alguma surpresa para o mercado de milho? Olha, Fernanda, você com toda essa bagagem, né? Você trabalhou com muito tempo com milho, né? Já a gente bateu papo sobre milho há algum tempo atrás. A Chicago, provavelmente, ele vai esperar um pouco mais de movimento aí no milho do relatório do USDA, porque existe um déficit gigantesco aí na oferta e demanda mundial. É provável que a demanda mundial vá para 1,240 e tem grande chance de a gente não chegar a produzir 1,2 bilhão. Então existe um buraco. No relatório do mês passado, eu tinha 24 milhões de toneladas de consumo maior do que a produção. Eu acho que é bem possível que amanhã o USDA venha aumentar esse buraco, porque a demanda mundial de milho ela segue crescente, né? A produção ela segue com problemas, provavelmente ele terá que cortar a safra da Argentina. Safra brasileira não tem a garantia de 127 milhões de toneladas, como o USDA tem apontado, bem provavelmente vai ser menor. E a safra do leste europeu, Ucrânia, Rússia, também nesse ano que estamos entrando, ela tem comprometimento. Então, eu acho que no caso do milho, dá para ver que o mercado já do milho já está um leve alta, porque os operadores estão mais otimistas, que o USDA possa trazer algum argumento positivo com relação a esse relatório, né? Cortar um pouco da safra, talvez, e aumentar um pouco da demanda. Eu acho que é mais ou menos isso que pode ocorrer e vai acabar servindo de argumento. Os fundamentos do milho são muito positivos, isso é benéfico, né, para o milho. Isso traz uma condição de talvez o relatório amanhã dar mais forças aí para o mercado do milho. E a boa notícia é que ele está conseguindo consolidar aí bem firme aí os $5 aí no maio e julho, né, como suporte, agora é suporte. O março aí está no 4,90, de olho para ir buscar os 5. E os demais meses futuros todos estão acima de 4,50. Então, mercado do milho em Chicago segue com fundamentos positivos para esse ano, para o ano que vem. Ou seja, nós estamos olhando o mercado desse ano, do ano que vem, talvez daqui a 2, 3 anos, todos com déficit. A produção de milho, aparentemente, no mundo não está conseguindo atender a demanda e não se mostra produção para atender demanda nem no ano que vem, nem nos próximos 2 anos. Então, isso é positivo aí para o mercado de Chicago, né? Se a gente olhar o mercado hoje, dá para ver que o mercado brasileiro é extremamente exportador, por causa de Chicago segue firme, né? Agora, ô Vlamir, o que eu queria conversar com o senhor, a gente olhando aí acima de $5 por bushel, o maio, o julho também, isso paga bem, remunera bem o produtor americano, já que daqui a pouquinho a gente vai começar a olhar lá para os Estados Unidos, início de temporada, e a gente sabe que tradicionalmente o produtor americano, ele faz essa opção pelo milho. Como é que está essa conta para o produtor? Olha, o produtor vai fazer a relação de troca, né? A relação de troca do milho $5 o bushel e a soja 10,60, 10,70, ele acaba sendo benéfico ele plantar mais milho, né? Porque o milho nessa condição ele consegue pagar as contas e sobrar alguma coisa. Ele paga o custo e sobra alguma margem mais importante. E na soja ele está muito perto
do limite dele de custo de produção, quase não sobra nada. Então, aparentemente, nós poderemos ter aí um avanço na produção americana sobre áreas de soja, né? Porque nos Estados Unidos não tem como se criar nada novo, ou seja, aumentou o milho, você reduz a soja, porque a área de ambas é o mesmo local, né? Os Estados Unidos, ali no meio oeste, ele tem 74 milhões de hectares disponíveis, onde que você planta soja e milho, e aí quanto mais milho plantar, menos soja vai poder plantar. Então, nós vamos ter essa briga de disputa de área, provavelmente o milho com mais vantagem para o produtor americano, porque a demanda americana está crescendo, né? E o governo americano vai estimular. Há um potencial de demanda, né? Há uma escassez do setor aí, precisa aumentar muito a produção de ração para a produção de mais frangos, mais suínos. O ovo nos Estados Unidos está no maior nível da história de valores, né? Conforme o tipo do ovo, hoje está $10 uma dúzia, né? Quase $1 por ovo. Então, é o preço de uma dúzia aqui, é o preço de um ovo, conforme o lugar nos Estados Unidos. Então, isso abre uma oportunidade de aumento na demanda de milho bem forte no setor da ração, bem como no setor de etanol, né? Então, ele tem um espaço importante para crescer a produção e o milho acabar ficando dentro dos Estados Unidos, né? Dá para ver que hoje, com relação a milho, com essa guerra comercial, o México entrou no mercado americano hoje e comprou 365 mil toneladas de milho americano agora de manhã, né? Sinalizando que os mexicanos também querem formar estoques porque temem as pancadas que o Trump vai dar neles, né? Muito boas informações. Vlamir, amanhã a gente vai falar de safrinha, então espero você aqui, mas agradeço por enquanto a sua participação. Muito obrigada, Vlamir Brandalize, e até amanhã. Até amanhã. Amanhã talvez esteja batendo R$80 na B3. Fica de olho. O João Batista estava desconfiado aí, que estava 75 esse dia. Ô, Joãozinho, pode bater os 80 amanhã. Vamos ficar de olho, então, nessas informações. Obrigada, Vlamir, novamente. Bom, agora eu vou voltar com o Sérgio Braga, porque a gente vai falar de cotações de trigo. E vamos à Bolsa de Chicago, ligada diretamente aqui a Tempo e Dinheiro. Queda em todas as posições, soja segue no março a $5,76,75, 6 centes de queda. O maio, $5,89,75, 5,75 de queda. O julho, $6 mais 1,50, segue também com queda de 4,75. Setembro, $6, 14,75, recua 4,5%. Portanto, pressionado o trigo no início da abertura, na abertura dessa semana, no mercado de Chicago. Vamos aproveitar também, vamos falar sobre o mercado de mandioca. Vamos às informações com Fábio Isaías Felipe, direto do CPE. Mercado de mandioca, Gleidson. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. O mercado de mandioca vem de mais uma semana com preços em queda. Assim, tivemos a quarta desvalorização consecutiva na média do CPEA. Embora na semana passada as baixas tenham ocorrido em praticamente todas as regiões. A média CPEA da semana passada teve uma desvalorização de 3,3%, ficando em R$ 1,04 por grama de amido posta à fecularia. Esse valor é equivalente a R$ 600,70 por tonelada. Com essa baixa, nós entendemos que a desvalorização acumulada deste ano já é de 14% em termos nominais. Isso significa que os preços vêm caindo numa velocidade bastante considerável. E o que está por trás disso? Nós temos um crescimento da oferta, principalmente por produtores que ainda visam se capitalizar ou mesmo liberação de áreas. E do outro lado, a demanda industrial tem crescido proporcionalmente menos, até pelo fato de que os mercados dos derivados também estão com uma demanda desaquecida. Então, esse movimento de oferta bastante superior à demanda tem pressionado essas cotações.
Na semana passada tivemos chuvas localizadas em parte das regiões e esses eventos tiveram pouco efeito sobre o esmagamento. No período ainda foram processadas 63.500 toneladas pelas fecularias, um leve recuo de 2%. O que temos é uma sinalização muito clara de que os produtores ainda devem continuar colhendo, comercializando, visando ainda se capitalizar, né? E esse movimento tende a se intensificar nos próximos períodos, principalmente à medida que vai se aproximando o período de cultivo, de preparo de solo e cultivo. E um grande sinalizador para nós são os agendamentos que se tem nas fecularias e farinheiras. A maior parte já está garantida com matéria-prima, pelo menos até o final desse primeiro semestre. Então, tudo mais constante, clima principalmente, deve manter a oferta em bons níveis e, consequentemente, temos um mercado mais pautado na baixa. Mas, claro, né, o mercado tem a sua dinâmica e algo pode se alterar ao longo do caminho. E, claro, a gente está atento a qualquer movimento de mercado. E até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, e depois dessas importantes informações do mercado da mandioca, vamos às notícias do Hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o Hortifruti. Tela de cotações no ar, a gente vai acompanhar a partir de agora alguns dos destaques, começando com leite dezembro 2024, R$ 2,46 o litro, referência em Goiás, a cenoura, preço ao beneficiador, verão à lavada, caixa de 29 quilos em R$ 21,25, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é a referência, a batata no atacado, padrão Ágata Especial em R$ 60,50, o saco de 25 quilos, referência São Paulo. Tomate, salada 3A com a caixa de 20 quilos em R$ 76,67 lá no Rio de Janeiro. E para a gente encerrar, laranja pera in natura, preço do mercado, caixa de 40,8 quilos em R$ 104,76 também, referência de São Paulo. Bom, hoje a gente tem mais um conteúdo exclusivo aqui, porque Sérgio Braga conversou com Paulo Junqueira e aí ele destacou algumas coisas. O governo de São Paulo não deve aumentar a carga de impostos do agronegócio. Amendoim, citros e gado PO não deverão ter aumento da alíquota do ICMS. Confira agora mais uma entrevista exclusiva, inclusive participe também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tenho confiança absoluta no governador do estado, no trabalho do secretário, inclusive em relação ao secretário, há uma curiosidade, ele é produtor de amendoim, e o governador, eu acho que ele foi convencido, né, pelo secretário da Fazenda, né, que tem, sem dúvida alguma, o trabalho dele também tem que ser respeitado, que os benefícios deveriam ser cortados aí da cadeia do gado de elite, né, do gado PO. Isso já foi revisto ontem, já saiu inclusive o decreto, se eu não me engano, a respeito foi revertido esse assunto relativo ao gado de elite, né? Parece que o governador teve contato com a BCZ, com gente séria, com o deputado Lupion, a senadora Tereza Cristina, e foi convencido por ele, sem dúvida alguma, que não seria conveniente essa taxação no gado de elite. Nós estamos com dois problemas pontuais aí, e inclusive é uma questão de conceito, né? Absolutamente está havendo aumento de imposto ou taxação, né? Em relação ao amendoim e à laranja. Eu tenho confiança absoluta, tá, que o governador, em função disso estar sendo repassado para os produtores, porque os grandes grupos aí tinham inclusive contratos assinados com os produtores, estão mandando aditivo. Eu peço que todos os produtores de amendoim, neste momento, absolutamente não assinem qualquer aditivo em relação à queda de preço aí desses contratos, né?
E tenham paciência, que eu acredito que o governador, sensibilizado em relação a esse repasse estar indo para o produtor do nosso estado, isso vai ser revisto pelo governador, tanto do amendoim quanto da laranja. Então, não está havendo aqui ainda, e eu não acredito absolutamente que vai haver no estado de São Paulo, aumento de impostos ou de taxa que venham atingir o produtor rural. E agora vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Bom, nós temos o início, ou pelo menos uma semana aí, com expectativa em relação ao uso da manhã, o relatório do USDA. Nós temos a China voltando às compras. Como é que está esse mercado, né? Como é que fica o produtor, aquele que pelo menos se prepara, né, nas operações aí de hedge, proteções, para enfrentar um mercado como esse? De forma geral, ele fica mais calmo, né, Braga? Porque ele não depende da sorte, porque é sorte de você chegar ao final da safra, quando você está colhendo, e ter sorte de encontrar bons preços, né? Então é isso, de forma geral, os meus clientes mesmo estão super tranquilos agora. A gente já está com boa parte do dólar travado, o prêmio, no caso da soja principalmente, já travado para a safra 24-25, e agora todos eles esperando mesmo, primeiro o bushel encontrar um lugar mais confortável, mas sem pressa, porque afinal de contas esse bushel está em alta agora aqui, a sazonalidade vai até maio, então você consegue se focar realmente naquilo que mais importa, que é produzir o máximo possível, sem ficar todo dia se preocupando se o preço subiu tanto, caiu tanto, porque o que vai importar é a composição que você forma desses três componentes, né? Explicando para o produtor que não entende direito como funcionam essas estratégias de comercialização, a cada 10 safras, somente uma safra você tem a sorte de encontrar um preço realmente melhor na boca da safra. Nas demais 9, ao longo do tempo, você encontra, em geral, ou o pior preço, ou pelo menos um preço bem abaixo do que você teria num outro momento, ou numa outra composição de preços. Bom, no dia seguinte ou no dia anterior, na mesma semana, não dá para poder preparar nada, né? Tinha que ter sido feito, se fosse feito, uma operação, um mecanismo de proteção, buscar um mecanismo bem antes, né? Não se faz no mesmo dia, nem no dia anterior, assim como no dia seguinte. Ou o mercado tem essa dinâmica de preparar, olha, à tarde vai subir, eu posso travar agora de manhã, na hora seguinte muda o mercado. Como é que funciona essa operação? Então, de forma geral, não existe essa história de faço de manhã, à tarde, acontece, ou vice-versa. A gente espera boas janelas de travamento ao longo de muitos meses, né, Braga? Tanto que, para você te dar um exemplo, a gente começou a travar prêmio no Porto, né, ou base, o que quer que seja, da soja desse ano, em setembro do ano passado. Setembro, outubro, mais ou menos, né? Alguns até avançaram para novembro, porque ali era uma boa janela. O dólar a gente começou mais ou menos em julho ali e fomos nos alongando até o final do ano passado. E o bushel nós não fizemos nada no ano passado quase. Alguns clientes, um ou outro, fez alguma operaçãozinha ao longo do tempo. E bushel a gente está para começar agora, né? Ou seja, ainda tem um longo caminho para ser feito de forma geral, isso para as entregas mais longas. Então é isso, a coisa mais rara do mundo mesmo, assim, Braga, é você chegar num belo dia e falar, não, hoje está tudo lindo, vamos travar os 3 componentes, vamos vender tudo hoje. Isso na verdade não existe, né? O que importa também, e esse é um bom detalhe, por isso que a gente não perde tanto cabelo preto, né? É que a gente vai formando as melhores médias ao longo do tempo, né? A gente nunca está preocupado conceitualmente em acordar um dia e falar, nossa, esse vai ser o melhor preço do ano desse componente. Não, chega numa boa faixa, a gente vai lá e faz um lote, espera mais um pouco, semanas, meses, dias, depende, né? Aí vai lá e faz outro lote. Você vai compondo sua safra ao longo do tempo, né? Agora, essa história de o mercado é volátil, né? Amanhã mesmo, por exemplo, 13h, sai o relatório do USDA, o relatório mensal. Certeza absoluta que o mercado vai bater depois, ou seja, vai chacoalhar depois, é normal que aconteça. Exatamente por isso, inclusive, até digo sempre para o João aqui, há muito tempo, que quando sai o relatório, eu só volto a olhar para o mercado 1 dia e meio depois,
Porque nesse meio tempo o mercado vai fazer o que ele quiser, ele precisa ajustar posições, os grandes fundos vão ajustar, e só depois é que ele volta a um quê de normalidade. E é isso, o mercado pode ser volátil o quanto ele quiser, e ele é mesmo às vezes. O produtor não tem esse tipo de prerrogativa ou de necessidade. Bom, de alguma forma, toma um café, acompanha a acomodação no mercado depois do relatório, na hora não é para poder se espantar, muito menos se tendo qualquer tipo de atitude, nenhuma surpresa. Agora, falando sobre essa questão cambial, né, nós temos aí um dia o dólar sobe um pouquinho, outro não. O produtor ele também tem que se proteger dessa variação, né? Apesar das expectativas do dólar se manter aí na casa dos R$ 6 ao longo desse ano de 2025, não? Ele pode, eu vou tomar cuidado com o verbo, né? Porque ele tem que, nem sempre, mas ele pode, né? Poder quer dizer que você tem a hipótese de avaliar essa possibilidade, né? O dólar agora ele está nessa fase volátil mesmo, né? Depois da virada do ano, tirando aquela parte que começou no finalzinho de novembro, que o dólar bateu 6,30, mas logo depois voltou, o mercado brasileiro de dólar em relação ao real, a gente voltou a se alinhar ao mercado global de dólar, né? O dólar globalmente ele está num topo, né, que vem se estendendo há semanas, na verdade, nesse mesmo patamar que ele está agora, ele estava na virada do ano, né? Então assim, nós estamos novamente alinhados. E detalhe, como eu já havia comentado, como o Trump entrou no mercado agora no governo, está fazendo essas medidas, ninguém sabe quais delas vão vingar ou vão, né, ser alteradas para lá ou para cá. É normal que o mercado fique mais na ponta dos dedos mesmo, né? Então, por enquanto, eu ainda acho que o dólar é um bom patamar. É óbvio que a boa janela, para você que teve coragem, porque nessas horas requer coragem mesmo de você enfrentar o trem e tentar parar ele com o peito na hora que vem aquela volatilidade por causa de política no Brasil. Mas o dólar ainda não é um dólar ruim, né? É importante lembrar que boa parte dos custos dessa safra foram contratados com dólar abaixo desse preço agora. Então, o custo foi comprado, né? Ou seja, os insumos, fertilizantes, químicos, foram comprados com preços do dólar abaixo do que nós temos agora e você vai vender com dólar acima. Isso, por natureza, é uma vantagem. Mas falar que essa é a melhor janela, certamente não é mais. E o problema, né, Braga? Como a gente agora, especialmente nos próximos 20 dias, a gente entra no coração da nossa safra, onde o grosso da safra brasileira vai entrar, né? Agora não é mais, por assim dizer, tempo suficiente para você montar uma estratégia melhor. Agora, mesmo com NDFs, como é que funciona essa questão toda, né? O mercado oscilando bastante, há a possibilidade também de recorrer para poder, pelo menos no mercado cambial, dar uma seguradinha, não? O NDFs é uma alternativa, não? É uma alternativa, o problema agora, eu até falei outro dia com o João que ele me mostrou uma operação no milho, né? O problema agora, Braga, é o prazo, porque como essas operações vão ser para março, abril no máximo, né, daqui uns 50 dias, esse prazo ele é muito curto. Então, quando o prazo é muito curto, a gente fala que não tem prêmio, ou seja, não tem uma vantagem óbvia num travamento por NDF, especialmente numa janela que já passou, porque o dólar está na mínima agora do movimento. Então, você travar na mínima é sempre um ponto, no mínimo, discutível. Então, você pode fazer, talvez você tenha aí um prêmio de 5 centavos, 6 centavos sobre o dólar spot, ou seja, se o dólar está 5,80, você vai travar 5,86 para daqui 50 dias, mas esse prêmio muito pequeno acaba por abrir um risco grande, porque se você travar o dólar agora também, se o dólar, lembrando, ele caiu 40, 50 centavos do topo, se ele voltar a subir agora uns 15 centavos, não tem nada de errado nisso, é normal depois de um movimento grande de queda. Então você querer travar isso agora, só te coloca numa posição de risco no sentido de perder, às vezes, uma oportunidade melhor. Então, o que eu acho que vale por NDF, vale por opções, mas eu ainda gosto mais da ideia de que você se antecipe às estratégias e encontre as melhores janelas possíveis. E olhando para uma janela como agora, de 5,78, que a gente deve estar agora aqui no dólar mais ou menos, sabendo que estava R$ 6,00 da semana passada, no mínimo é uma oportunidade não tão boa quanto já esteve, ainda que seja positiva ainda. Tá certo. Bom, só para finalizar contigo, café também tem mostrado uma volatilidade muito grande, mas volatilidade, quando eu digo acima dos preços praticados com médias históricas. Deve continuar assim? É uma pergunta muito, né? Deve, né? Não pode, né? Mas tudo indica que o café deve continuar firme, o Maurício. Então, Braga, é aquela história, né? Nós estamos com o foguete subindo e o foguete está cheio de combustível, viu? Hoje subindo mais de 5% o café. Né, eu tenho até uma brincadeira, fiz agora há pouco com os meus alunos ali, que eu tenho uns clientes que são produtores pequenos, né, tem áreas pequenas de café, mas produzem soja, outras coisas.
eu falo que eles produzem por esporte, e alguns deles têm café guardado e nenhum deles está pretendendo vender. Porque o dinheiro de você vender esse café agora, você vai colocar num Tesouro Selic, alguma renda fixa. Aqui numa piada que eu fiz agora há pouco lá, né, a Selic está subindo 1% ao mês, você ganharia 1% ao mês. O café está subindo mais que isso ao dia. Então, nesse momento, vender café, quem tem, provavelmente não vai vender, né? E quem eventualmente tem café chegando por aí também vai ter a não ser que tenha boletos demais chegando, vai ter tranquilidade para vender, ainda que muita gente vai ter safras bem menores. Então, eu vou ser bem sincero, Braga, a minha perspectiva para o café agora é de realmente daqui até a safra brasileira entrar, que é uma safra pequena, eu tomaria muito cuidado para não tentar se frear, como eu sempre brinco, né? Frear o trem com o peito, como meu amigo Bruno Labs deve falar em breve, porque no mínimo você vai estar assumindo um risco bem grande no mercado que está literalmente sem café. Ou seja, quem precisa de café hoje está tendo que rebolar, está tendo que fazer muito esforço para encontrar e a preços bem altos. Tá certo. Maurício, um abraço para você, bom início de semana. Eu que agradeço, Braga. Uma ótima tarde a todos. Igualmente. Falando sobre café, passo para você, Fernanda. Inclusive, vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos à tela de cotações, gente, porque a gente já falou, o mercado subindo mais de 4%. Essa é a nossa referência para o café arábica lá na Bolsa de Nova York. 423 agora, ó, centes de dólar por libra-peso. A gente tem os demais vencimentos na tela também. O mercado subindo mais de 5%, mais uma disparada do café nesse início de semana. O março, 426,25, o maio, 419, o julho, 406,35 e o setembro a 395,60 também, centes de dólar por libra-peso. Bom, vamos aos preços da B3, a gente tem aí, ó, dólares por saca, o março em 521,40, subindo mais de 3%, e o maio a 515,90 também, subindo 3,17%. E lá na Bolsa de Londres, a gente tem o café robusta subindo mais de 2% também, e estamos falando de 5.695 dólares por tonelada, e claro que essa disparada de preços é assunto também para Bruno Labs, então vamos acompanhar. Boa tarde, Fernanda, boa tarde, Sérgio, amigos cafeicultores. Como passaram o final de semana? Espero que bem. Pessoal, como vocês acham que Nova York abriu hoje? Pois é, pessoal, novamente em alta. São mais de 13 pregões em altas constantes. Sem respiro, um rally impressionante que em 2 semanas foi de 20% na somatória. Pois é. Mercado sem resistência, nenhuma resistência histórica à frente, sobe e acelera como se o café no mundo fosse acabar. E aí eu trago uma pergunta, será, pessoal? Será que esse é o motivo dessas altas? O mercado está acreditando que vai acabar o café no mercado físico? Pois bem, o que assusta de fato é que nesses 13 pregões desse rally, e hoje seria o 14º, o que assusta de fato é o seguinte, no único dia em que ele abriu o pregão com uma realização um pouco mais pesada, que parecia que o mercado ia respirar ali, entrou muita força compradora nesses dias e ele terminou o dia subindo ainda 1,5%. Ou seja, compradores estão comprando tudo que é lote que é posto à venda. Não deixam o mercado cair nem sequer 1%. Isto é sim, pessoal, surpreendente, tá? Tamanha a força dessa alta. É chover no molhado que eu vou dizer aqui? É. Só que até aqui a gente não tem mais nada para se comentar, pessoal. O café segue muito firme, tá? Subindo praticamente de forma incansável e não tem muito o que a gente falar nesse momento, certo? Vamos aguardar a evolução dos pregões essa semana. Eu espero sim, para essa semana, uma realização, mas quem sou eu na fila do pão, né? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom, café subindo forte, mas e a pecuária? Então a gente vai saber agora das notícias da pecuária com Sérgio Braga.
O mercado tem um movimento de realização na abertura dessa semana, quase a segunda quinzena chegando por aí. De qualquer forma, tem algum recebimento de salário, mercado interno teve também não só recebimento de salários, não deslanchou diante daquilo que era esperado, o mercado varejista de carne, que tem uma série de compromissos, né? No caso, impostos, IPVA, também teve a matrícula nas escolas, enfim, os gastos foram grandes e o mercado varejista de carne não teve um bom desempenho no início deste mês de fevereiro. Bom, de qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa são negociações em queda, todas as posições. Fevereiro, 316,20, 0,88 de queda. Março, 314,40, 1% de queda, 0,81% de queda. Para o maio, a 313,45. Indicador, sexta-feira, 324,60, recuou 0,70%. Mercado físico, vamos acompanhar as cotações apuradas pela Scott Consultoria Barretos, Araçatuba Prazo, @Boi Comum, já descontado R$ 320, Santa Catarina 325, Oeste do Maranhão 292,50, Alagoas 295,50. Próxima tela, mais 4 praças, Espírito Santo, 285,50, também no prazo. Rio de Janeiro, 302,50. Triângulo Mineiro, 305,50. Belo Horizonte, 295,50. Tiago Bernardino, direto CPE, em Piracicaba, comenta o desempenho do mercado do boi gordo. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Começando esta segunda semana, né, de fevereiro, com uma pressão na sexta-feira do mercado do boi gordo, né, apesar das vendas de carne na primeira semana se sustentarem nos seus 338, 340 reais a arroba da carcaça casada, o boi gordo pressionado, né, encerrou a sexta-feira com queda de quase de 1%, indicador CPE Exalc, no seu redor aí dos seus 324,60. É um mercado que esfriou na sexta-feira. O mercado ele deve sim dar uma oxigenada ainda essa semana, mas é um mercado mais pressionado por escalas longas da indústria. Compradores internacionais abriram essa semana pagando um pouco mais, tá? Realmente negociando com um apetite um pouco maior. Há uma negociação muito devido ao câmbio, né? O real ter valorizado, né, frente ao dólar, então isso pressionando também as mais negociações, mas é um mercado que deve permanecer nesse patamar dos seus 324, 325 São Paulo, mais ajustado, dependendo de como essa semana seguir, pensando na primeira quinzena de fevereiro, mas é um mercado realmente que pode ter algumas valorizações, mas é um mercado mais ajustado para essa semana. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado do boi. Obrigado, um abraço para você, a toda a equipe do CPE. Eu faço um convite antes de falar contigo, Fernanda, para que todos acompanhem mais uma vez no próximo domingo, se inscrevam, né, no WhatsApp do Tempo e Dinheiro para poder participar dessa transmissão ao vivo, que será realizada a partir das 20 horas. Está aí, Barter Inteligente na Prática, com o Edemir Lima, que é o Dr. Barter, Vlamir Brandalize, João Batista Olive, que são aí, sem dúvida nenhuma, os mais experientes analistas do mercado, mediada essa live, nessa transmissão pelo João Batista Olive. Mas tem um recado, o próprio João está reforçando esse convite para que você não perca a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Barter Inteligente. Vamos lá, Gleidson. E daqui a pouco, às 16 horas, o Sérgio Braga conversa com o Dr. Barter, o Edemir Lima, sobre o que é o Barter Inteligente, dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, exclusivo para os assinantes. 16 horas, entenda o que é o Barter Inteligente. Já, já. Na verdade, vai ser só um aperitivo daqui a pouquinho às 16 horas, mostrando que é o Barter Inteligente com o Lima, né? Falando exatamente sobre essa composição, o que é, como fazer, como participar, como aproveitar. Com o Edemir Lima, às 16 horas, estão todos convidados. E também, só para poder finalizar, 15h30, aí eu já faço uma pergunta para você. Fernanda, você gosta de café, assim como todo brasileiro gosta de um bom café, né? Você gosta daquele cafezinho bem passado, com açúcar ou sem açúcar? Enfim, como é que você gosta do café? Sem açúcar, né? Um café bem passado e sem açúcar, viu, Braga?
E você sabe que já está no mercado circulando diante desses preços elevados, pelo menos comentários a respeito do preço do café. Tem café que não é café, é café fake, né? Um monte de mistura, né, nessa bebida que tem o sabor de café, mas não é café. Daqui a pouquinho, inclusive, com o presidente da BIC, Pavel Cardoso, vai participar conosco no Clube de Assinantes a partir das 15h30, falando sobre esse café fake que já entrou no mercado, nessa palha, né, sobre esse alerta que, inclusive, a BIC vai fazer, e também sobre o desempenho do mercado internacional, da indústria do café, diante dessas altas que estão sendo registradas. 15h30, a BIC, e às 16 horas, essa entrevista sobre o barter com o Edemir Lima, falando exatamente sobre barter inteligente. Fernanda. Combinado, Sérgio Braga. Então, conteúdos imperdíveis. Bom, a gente fica por aqui agradecendo a companhia de todos vocês nessa segunda-feira, mas a gente volta ao vivo amanhã com muito mais informação. Então, até lá. Tchau!